Depois do metrô, a cidade começou a mudar de um jeito que eu não esperava. E agora não é mais só sobre construir, é sobre organizar esse crescimento antes que vire bagunça. Então hoje a gente vai pegar essa expansão e transformar em algo que realmente faça sentido. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje dando continuidade na nossa série de realismo, estamos aqui bem à frente da nossa estação de metrô, né? E dessa nova região que a gente começou a desenvolver na nossa cidade, graças à expansão que o metrô trouxe. Eu não estava pensando em trazer essa expansão para cá agora, mas o metrô no meio que nos obrigou a fazer isso. E foi uma ideia muito boa, porque agora eu quero transformar essa região aqui da praia em um bairro nobre da nossa cidade, né? Nossa cidade que ainda não tem um bairro como esse, a gente até tem esse bairro que a gente pensou em fazer algo mais tranquilo e não conseguimos, ficou aí todo esse caos dos últimos episódios. A gente tem esse centro cultural aqui e a gente tem o centro econômico, a Praça dos Poderes, a região da integração dos transportes para cá. Temos o nosso bairro antigo aqui, né, o nosso centro histórico, mas não temos um bairro nobre onde as pessoas de mais condições aquisitivas podem vir morar na nossa cidade. E nada melhor do que essa região aqui, porque eu acho uma das regiões mais bonitas da nossa cidade. Ó. Tem essa costa, eu não sei se vamos construir para cá, mas ela tem essa costa aqui, ó, e tem essa praia que fica muito bonita, principalmente pela rodovia que abraça aí ela, essa rodovia que liga a nossa malha rodoviária principal. Então, a nossa ideia de hoje é poder produzir aqui não um condomínio fechado, mas um condomínio de casas, vamos dizer, um bairro de casas e de edifícios de um poder aquisitivo um pouco mais alto do que a gente já esperava. E então a gente organizar tudo isso aqui que vocês estão vendo e fazer com que a nossa cidade realmente faça o sentido esperado, não é isso? Beleza, caixa de ferramentas abertas. Eu primeiro que eu preciso criar essa transição dessa quase indústria aqui para essa região, que será uma região mais nobre, né? Como eu falei, de casas mais de pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Então eu estava imaginando que um corredor como esse eu poderia utilizar de um comércio mais denso, né? Uma região onde você pode ir comprar, fazer compras no atacadão, como por exemplo, ou comprar algum tipo de ferramenta. Então, essa região aqui está propícia para isso, até porque ela é uma região que vai vir ainda e se conectar na rodovia. E da rodovia para o lado de cá, aí sim a gente construir aí o bairro nobre com casas de pessoas com um poder aquisitivo um pouco maior. Eu achei bem interessante, ó, porque esse bairro ele vai ficar meio que exclusivo já que aqui, ó, tem uma diferença de nível, então as casas não vão poder ver o que está por trás, ó. Então quem está aqui não consegue ver, a não ser a ponta dos prédios lá da nossa capital, o que está por trás. Então a gente pode utilizar aqui de um comércio ou de uma pequena indústria limpa aqui e aí completar esse pequeno vale que tem aqui, né? Então vamos colocar as mãos à obra. Eu pretendo fazer isso aqui em um time-lapse, mas vou ficar conversando com vocês. Então vamos embora. Beleza, pessoal? Time-lapse na tela. E o grande desafio dessa parte da construção era conseguir encontrar algo que fizesse sentido para a proposta que eu queria para essa região, que seria uma região onde você sairia de casa e encontraria aí praticamente de tudo, né? Desde um simples pacote de bolacha até uma peça para o seu carro ou algo do tipo. E eu acabei encontrando nos mods da Paradox, né, lá no próprio jogo, esse asset do Walmart. Então eu adicionei ele aí, o Walmart é um atacado, né? Então eu adicionei ele aí e fez sentido para a proposta que eu queria, que era um lugar onde você encontraria praticamente de tudo. E não, essa parte do vídeo não é um mexão, é só a ideia que eu tive na minha cabeça mesmo. Então, depois de ter adicionado o atacadão, eu tinha o segundo desafio era poder trazer o asfalto que já estava no local de volta para onde estava, principalmente por conta do relevo, né? Mas essa parte foi mais tranquila e a gente conseguiu fazer com facilidade para depois adicionarmos aí os estacionamentos ao atacadão. Claro, quem conhece um atacadão sabe, todos eles têm grandes estacionamentos. E o Walmart e Atacadão, se quiser patrocinar, nós estamos aí. Bom,
Vou deixar vocês um pouquinho com o time-lapse enquanto eu faço essa parte da construção. Beleza, nessa segunda parte, o desafio era continuar principalmente com a parte rasteira das nossas construções, né? E também continuar com a ideia de ser um lugar funcional, né, para a cidade. Eu comecei adicionando alguns galpões como esse e depois fui fazendo as adições, né? E ia ver onde é que eu poderia chegar com tal ideia. E depois de organizar as surfaces, eu vi que a gente poderia fazer como se fosse um galpão de uma grande empresa ou uma indústria, quem sabe. É uma indústria que eu falo, uma grande indústria de produção de alguma coisa. E me veio na cabeça que seria interessante uma indústria da Coca-Cola nessa região. Principalmente porque a gente tem os carrinhos ali, ó, eu vou encontrar agora, vermelho da Coca-Cola, e faria total sentido a gente adicionar uma indústria da Coca-Cola numa região como essa, como eu sempre falo, uma região funcional da nossa cidade, que inclusive gera empregos, tá? Uma coisa que a gente tem, um problema que a gente tem para resolver na nossa cidade é a questão dos empregos, e tudo que eu construí aí, ele gera empregos. Então eu fui mexendo nas cores, claro, eu queria que tudo fizesse sentido, mas tínhamos o desafio, né, de conseguir meio que produzir essa tal indústria que eu planejei para a região. Então fui procurar alguns assets e adicionar a construção, né, e fazer com que os assets também que eu estava adicionando fizessem sentido. Nessa hora eu fui trocar a cor do telhado, né? Que eu tinha deixado tudo vermelho. Claro, eu não ia deixar daquela forma. Era só mais a questão do começo que a gente estava tentando descobrir o que estava fazendo. E então, finalizada essa parte da indústria, eu fui começar a finalizar o outro lado também. E continuar também com essa questão dos galpões nessa região, né? Porque é, se adicionasse algum tipo de indústria que produzisse realmente, isso poderia ocasionar a geração de poluição. E como a gente está muito perto da cidade, talvez no futuro ocasionasse problemas para os moradores. Então, os galpões são uma solução muito interessante aí para a gente poder completar a cidade. Então, vamos voltar com a nossa play. Beleza, pessoal? E ainda não rica em detalhes, a gente finaliza essa primeira parte aqui desse corredor, onde eu adicionei um super atacadão aqui do Walmart, né? Então, quem não conhece o Walmart, fique à vontade para vir visitar aqui na nossa cidade. Tá aí, o Walmart foi adicionado à nossa capital e também uma fábrica. Eu não sei se uma fábrica completa, mas uma fábrica da Coca-Cola. Como vocês veem aqui, ó. Tá cheio de caminhãozinhos da Coca-Cola deste aqui atrás, aqui por trás. Inclusive, eles não estão com o nomezinho, eu não sei porque, acho que bugou alguma coisa. E os galpões, junto com alguns maquinários aí, que podem significar uma grande indústria aí de refrigerantes. Acredito que a Coca-Cola vai se encaixar muito bem. Na verdade, não é tão grande, mas é algo que tem certa estrutura. Adicionei também esses galpões aqui, inclusive eu vou até mudar a cor deles agora junto com vocês, porque a cor dele é para ser cinzazinha assim, ó. Fica mais característico, esses galpões verdes é mais esquisito. E depois eu quero vir por aqui fazendo todo o detalhismo de terreno, né? Porque vocês veem, fica muito limpinho, muito clean. E aqui a gente precisa mexer com certeza para dar mais característica, tanto aqui como na nossa estação de metrô que já foi finalizada no último episódio. Beleza, pessoal, vamos deixar essa parte um pouco de lado e vamos começar a trabalhar aqui nessa região para a gente fazer primeiro essa conexão de cá e poder trazer essa avenida para cá para dentro da nossa região, onde vai ser um bairro é, de moradores com a condição melhor, né? Vamos dizer assim, um bairro mais nobre da nossa cidade. Então, vamos começar fazendo isso, limpando aqui toda essa área que está cheia de árvores, limpar por completo toda essa região aqui onde a gente vai construir. E como primeiro ato, antes de fazer a interseção, eu quero trazer a nossa avenida
para cá, para esse lado, né? E aí a gente poder começar a planejar algumas ruas aqui para o nosso bairro Nobre. Então vamos trazer aqui essa avenida que já está aqui em cima, clicar aqui em cima dela, trazer ela em formato de ponte. Eu acho que mais ou menos assim já vai dar certinho. E aí a gente já pode descer ela para o solo novamente, mais ou menos aqui. Ok. Aqui agora a gente pode atualizar essa parte de cá com essas. Isso. Ficou bem interessante. Essa avenida passando aqui por cima, tá? Bem legal. Beleza. Beleza, pessoal. Acesso concluído. E minha ideia aqui agora é a seguinte: é poder fazer com que essa elevação aqui possa vir para esse lado de cá também. E nessas elevações eu possa colocar algumas mansões, né? Casas grandes com quadras, com acesso a helicópteros, essas coisas que vai dar uma beleza bem diferente às mansões da nossa região. Eu imaginei de fazer ela assim, nesse lugar plano, mas eu não vi desafio aí, né? E como a gente já tem essa região aqui bem plana e essas outras regiões mais planas, eu pretendo elevar um pouco o nível aqui de dificuldade adicionando as casas em certas elevações, principalmente porque o vale aqui é bem elevado, e aí a gente aproveitaria só essa partezinha menor aqui como uma parte de praia mesmo, e o restante seria mais essa questão de elevada, para aumentar um pouco da nossa dificuldade e, consequentemente, também a beleza da região. Então fiquem aí com o time-lapse enquanto eu vou narrando para vocês o que eu vou fazendo e quais são minhas ideias. Beleza, pessoal? Mais um time-lapse na tela e dessa vez para a gente começar aqui essa parte do bairro Nobre, onde vai ter várias mansões, né? Na verdade, de pessoas famosas ou grandes empresários aí da nossa capital. Eu comecei adicionando a primeira casa e fazendo aí meio que um esboço do que mais ou menos eu estava planejando. E eu vi que daria certo essa minha ideia. Então eu continuei colocando em prática, adicionando mais níveis no terreno e também já outras casas para ir dando continuidade no meu projeto aí. Digo a vocês, um projeto bem diferente e ousado. Talvez vocês ainda não tenham visto desse tipo de projeto aqui no City Skylines brasileiro. Mas, falando da arquitetura, o que eu quis fazer com a região? Por eu querer adicionar uma região de mansões, de pessoas milionárias, vamos dizer assim, então eu não queria apenas adicionar as casas em um lugar reto e normal, sem graça. Eu quis adicionar um nível de desafio que me levasse a colocar a cabeça para pensar em como eu resolveria cada detalhe dessa região sem perder, claro, o glamour, né, de uma mansão milionária, nem as características de uma região como essa. Então, a dificuldade maior encontrada foi encontrar os hastes perfeitos para cada região sem que uma atrapalhasse a outra, né? Como é uma região de mansões, então os espaços tomados por elas são bem maiores que o tradicional do jogo em si, né? Onde uma casinha ocupa cada casa o seu quadradinho ali. Mas aqui eu precisaria pensar em algo que fosse além de coubesse aquela estrutura também eu pudesse no futuro pensar, quando eu fosse detalhar, em algo que eu poderia construir e complementar aquele aço, trazendo ainda mais luxo e ainda mais grandeza para tamanha estrutura. Então, o que eu planejei basicamente foi isso: colocar em níveis, né, de terreno e em cada nível uma casa. E cada casa seria personalizada de forma individual e única. Então, vocês não vão ver nada repetido aqui, mas sim coisas únicas e particulares de cada estrutura. Eu tinha adicionado essa casinha aí, mas eu vi que faltava, como é o plano principal, é o desnível, então faltava desnível naquela estrutura também. Então eu fui e refiz, reformulei e fui dando aí mais cara de uma região extremamente particular e personalizada, né? Isso. Então realmente só pessoas milionárias morariam nessa estrutura. Então vamos continuar aí com a nossa play.
Beleza, pessoal, finalizando agora algo bem diferente que a gente ainda não tinha visto aqui nas construções de Cities Skylines. Um desafio gigantesco, mas eu quero poder cumprir ele com maestria e poder entregar para vocês uma grande região aí, um bairro muito bonito, né? A gente primeiro começou adicionando vários assets, né, de mansões que o jogo nos dá, e eu nunca achei que seria uma grande ideia adicionar essas mansões de formas aleatórias. Então eu sempre imaginei que a melhor forma que eu poderia fazer de adicionar essas mansões nessa cidade que a gente está criando aqui, com essa narrativa, seria criar um bairro nobre, realmente um lugar de exclusividade para essas pessoas, né? Eu acredito que pessoas como estrelas do rock ou grandes empresários, como as próprias casas dizem, não morariam em centros assim ou algo do tipo. Eles morariam em algum lugar um pouco mais recuado, perto de uma praia, com um contato gigantesco com a natureza, e isso traria um conforto de vida gigantesco para essas pessoas. Agora temos um grande é, não problema, né? Mas uma grande demanda de detalhes aqui nessa região para fazer com que tudo isso fique parecido com realmente uma região de moradores, um bairro chique, né? E eu quero primeiro dividir por alas, né? Isso eu quero primeiro começar essas alas de cá. Vamos dividir essa asa aqui, né? Vamos começar por essa asa. E por partes a gente vai concluindo, fazendo todos os detalhamentos que a região nos pede. Fiquem aí com esse timelapse, tentando adiantar aí o detalhamento dessa região e transformando esse bairro em realmente um lugar bonito e chique de se morar, não é isso? Beleza, aí quando eu comecei a editar o bairro, eu percebi que adicionando as árvores eu já começaria a encaixar, né, todos os hastes como eles deveriam ficar, né? Então as árvores elas meio que iriam delimitar aí a zona onde o haste, a fazenda ou a casa toda abrange. Então eu fui aí separando e adicionando árvores por todas as divisas das casas que a gente criou. E isso já foi dando um efeito muito legal. É uma coisa impressionante. É o detalhismo que só adicionar árvores elas dão a uma região. Então, como vocês veem, ó, eu fui completando e cada parte que eu adiciono árvore, mais vai dando a sensação que é uma região, sabe, detalhada, que tem uma história, que existe algo ali. Então, realmente, nas suas construções de cidades, as árvores elas são imprescindíveis, são muito importantes para o realismo que você quer trazer a cada região. Claro, tem que ter um pouco de paciência para trabalhar com o arborejamento, mas quando você consegue o resultado final, você fica orgulhoso de tudo que você construiu. Beleza, eu comecei a. Falei que iria adicionar detalhes e acabei que comecei a adicionar as árvores e adicionei em toda a região. E isso já foi dando aí uma beleza bem interessante a toda ao nosso bairro, né? Agora vamos começar a adicionar, a editar asset por asset, né? Até a gente chegar aí numa característica de realmente um bairro nobre com casas de pessoas milionárias. Vamos começar editando essa daqui e a gente vai editando prédio por prédio, não é isso? Eu acho que para cá, e para a gente poder trazer movimento para cá também, né? Como vocês sabem, só vai ter o morador daqui. A gente quer que mais pessoas visitem a nossa região. Então a gente vai adicionar alguns parques mesmo do jogo, principalmente esses parques de esporte, né? Um milionário com uma quadra de tênis aí do lado da sua casa não fica nada mal. A gente puxa essa estradinha para cá, para as costas, e podemos adicionar aqui na parte das costas já outra coisa que relacionaria a uma mansão mesmo, né? Então vamos, eu acredito que um heliporto aqui faria muito sentido, porque com certeza a pessoa que mora num lugar como esse é milionário, né? Ok, encontrei aqui o heliporto, a gente pode adicionar ele bem aqui, do lado da nossa pista aqui. As pessoas, acho que no caso ele aqui fica ao contrário, né? Então é assim, ó. Ok. Então o dono da casa aí que quiser vir chegar até a casa de helicóptero, ele vai ter essa facilidade aí de chegar.
Vamos lá, beleza. O restante aqui é surfaces, basicamente. Então a gente vai adicionar a surface aqui da gramazinha bem cuidada ao redor de toda a casa e voa lá. Temos uma região, uma casa extremamente bonita, uma região bem cuidada. E depois disso a gente vai adicionar aqui alguns pés de coqueiro, principalmente ao redor da estrada, que é a chegada aí das pessoas que vão chegar na nossa casa aqui. Elas vão poder seguir aí esse corredor de coqueiros, mais ou menos assim. Então fica assim a nossa chegada. E podemos adicionar outros coqueiros aqui, só que com tamanho menor, mais ou menos assim, aqui à frente. Coqueiro sempre faz muito sentido, sempre deixa o ambiente muito bonito, né? Essas palmeiras, coqueiros ou palmeiras assim aqui. E para cá um jardim de caminhada, a gente pode adicionar calçadas aqui, caminhos normais. Na verdade a gente vai tirar daqui, fazendo essas curvas. Então um jardim de caminhada faz total sentido na nossa mansão aqui, não é isso? Aqui a gente pode continuar. E bem aqui no meio a gente pode adicionar um gazebo desse aqui, ó. Ok? Com alguns pés de pinheiro, que vai dar toda uma sensação de região bem cuidada. E por fim, nossos queridos pés de carvalho para terminar de adensar a região. Fica essa parte meio esquisita de grama cuidada e grama mal cuidada. E a gente pode simplesmente adicionar, ó, essa gramazinha mais queimada. E isso dá aí a diferença de um para o outro. Então vamos fazer aqui em toda essa região até chegar aqui no asfalto, porque do asfalto ele já consegue. E só para finalizar, para dar mais um detalhezinho bonitinho, a gente tem as flores, né? Eu não sei onde é que elas ficam, é aqui. Isso aqui, ó. Aí a gente pode adicionar simplesmente elas assim de forma aleatória, o que fica bem interessante. Então, para mim, uma mansão como essa já está meio que concluída. Olha que bonito que ela fica, ó. A região de caminhada, uma piscina, a mansão em si, quadra de esporte aqui, praticante de tênis, né? Então quem morar aqui vai praticar aí o tênis e toda essa região aqui mais bem cuidada. Só para a gente finalizar, a gente vai adicionar aqui na frente o porteiro, né? Isso, porque mansões como essas não ficam de qualquer forma, aí elas ficam seguras. Então a gente vai utilizar esse assetzinho aqui, ó. A gente vai utilizar esse asset como o asset de segurança. E então a gente vai utilizar, além desse estruturozinho aqui para segurança, também a cancela aqui, que ela é utilizada nos trens, mas aquela vai ser utilizada para fazer a passagem das pessoas que só, né, ter acesso a essa região aí quem realmente é morador do prédio. Então, só para finalizar, a gente coloca aqui uma faixazinha assim. Eu acho que ela com a cor trocada fica até melhor. Isso, então, só quem tem acesso à região da nossa mansão são realmente os donos da mansão. E só para a gente finalizar e dar mais sentido a tudo que a gente fez, a gente puxa um cerquinha assim, assim e assim, desce aqui para dentro do mato só para dar disfarçar. E da mesma forma aqui do outro lado também, para dar essa sensação de que a pessoa vai estar realmente entrando em uma região privada. Então, como vocês veem, o padrão que a gente vai utilizar vai ser esse. Vamos repetir ele em todas as outras casinhas aí do nosso bairro Nobre. E um time-lapse e voltamos já já. Beleza, pessoal? Último time-lapse do vídeo na tela e dessa vez para fazer o detalhismo dessa região de mansões. Acredito que vocês já meio que pegaram aí a ideia que eu quis trazer para esse vídeo. Realmente um vídeo bem diferente,
mas que faz todo sentido para a região e também para a nossa cidade, né? Já que é uma capital, com certeza ali ia ter um condomínio como esse, só de casas luxuosas, onde pessoas aí milionárias da alta sociedade vivem. E a ideia de poder fazer um lugar como esse é você adicionar detalhes simples, como quadro de esportes em uma casa única, né? Uma entrada com segurança, como vocês estão vendo, um heliporto para a pessoa que mora numa casa como essa, com certeza vai ter um helicóptero onde ele é, viaja de forma mais rápida dentro da cidade e principalmente deixar tudo muito arborejado, que a intenção de quem quer morar numa mansão, numa região como essa, é você ter aí um contato com a natureza mais tranquilo, além de todo o conforto de uma mansão como essa, né? Isso. Existe o milionário que vive no Alphaville e existe o multimilionário que compra hectares de terra para fazer sua própria fazenda. Esse é o tipo de pessoa que mora na nossa cidade. Vou deixar vocês um pouquinho aí com o time-lapse. Nessa daí até um lago eu fiz, ó. Interessante aí esse lagozinho que eu construí. Mas vou deixar vocês acompanhar um pouquinho o time-lapse com a música e volto já já. Uma coisa interessante que eu acho que vocês percebem durante, né, essas gravações, esses timelapse, é que quando eu adicionar a faixa de grama, só de eu adicionar uma textura diferente do que é o terreno que o jogo em si já tem, já dá aquela sensação de que, olha, é um asset completo. Então é muito interessante você brincar com os assets, brincar com esse tipo de detalhismo nas suas construções. Eu aconselho vocês a praticarem esse tipo de coisa quando estiverem aí jogando o City Skylines. Eu estou finalizando, vamos voltar aí com a nossa gameplay normal, explicando a vocês algumas coisas. Beleza, pessoal, e com essa imagem a gente meio que finalizou aqui essa primeira parte do nosso bairro nobre. Claro, não vai dar para fazer tudo aqui com vocês. É muito trabalho repetitivo também, adiciona isso, puxa aquilo, faz aquilo outro e também a gente fica na ânsia de poder concluir e acaba que deixando muita coisa de lado. Então eu vou fazer isso aqui em off e no próximo episódio eu trago prontinho para vocês. A ideia do episódio é essa, a ideia do bairro é essa, como vocês veem daqui de cima a gente consegue meio que imaginar como está ficando toda a nossa capital. Aqui um bairro povão, aqui um bairro de gente rica, como vocês veem. E eu tenho certeza que quando a gente concluir mesmo todos os detalhes dessa região, vai ficar muito maneiro, vai ficar muito legal. Vamos adicionar essa região aqui também, policiamento e bombeiros, claro, como fica mais afastada da nossa capital, vai necessitar. E também no próximo episódio eu já vou vir com ela toda prontinha aqui, toda essa região bem detalhada e pronta para vocês. Bom, e com essa imagem de uma das nossas mansões, eu finalizo o episódio de hoje, agradecendo demais a todos que estiveram presentes aqui até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo mais bem detalhado, deixa aí nos comentários o quão você gosta, né? Ou se eu exagero um pouco demais nos detalhes, ou se está faltando detalhes, na verdade. Esse é um tipo de vídeo que não agrada a todo o público de City Skyline. Tem muita gente que gosta de ver a evolução da cidade. E um vídeo como esse é mais preso nos detalhes que a gente gosta de trazer aí nas nossas regiões, não é isso? Então, agradeço demais a presença de todos. Se você ainda não deixou o like, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vem fazer parte da família Medeirando, claro. Se você ainda não é membro, se inscreva como membro aí. Venha fortalecer aqui este canal de gameplay de City Skylines. A gente tenta trabalhar o máximo aqui para trazer uma experiência legal para você, não só no jogo, mas também em tudo que se passa ao redor do jogo. Então, se você gostou, nos vemos no próximo episódio com essa região já praticamente concluída. Vou fazer em off porque, como eu falei, né, repetitivo, os atos são repetitivos, adiciona, praticamente a mesma coisa, mas no fim cada construção fica com sua personalidade própria. No mais, no menos é isso. Tamo junto, pessoal. É nóis.